Aí, eu sou a Graziella e esse aqui é o Valente Cast. Hoje eu quero te fazer uma pergunta bastante simples. Quando foi a última vez que você descansou sem culpa? A gente vive numa sociedade que nos ensina que nosso valor está naquilo que a gente produz, que parar é sinônimo de preguiça, e que se você não está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, você está ficando para trás. Mas o que essa lógica esconde é que nem todo mundo parte do mesmo lugar. Para muitas mulheres, pessoas pretas, pessoas LGBTQIAPN+, ou periféricas, a produtividade não é escolha, é imposição. A gente corre não para chegar na frente, mas sim para sobreviver. Hoje, eu e a Lorena, que é psicóloga, feminista e uma mulher que entende profundamente sobre saúde mental, a gente vai conversar sobre a cultura da exaustão, sobre o burnout, sobre como a autocobrança tem deixado uma geração inteira adoecida. Mas também vamos falar de um outro caminho possível, o da autocompaixão, do autocuidado e daquele descanso que não é um sinônimo de luxo, mas sim de sobrevivência. Se você vive se cobrando por não dar conta, se sente culpada quando precisa parar, ou se acha que só tem valor quando está produzindo, esse episódio é para você. Bom, muito bem-vinda, Lorena. Muito obrigada por topar fazer essa conversa comigo. Até onde eu sei, você é especialista em saúde emocional e bem-estar cotidiano, é isso mesmo, né? Oi, Gra, estou muito feliz pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Eu sou especialista em ACT, que é a terapia de aceitação e Uhum. compromisso, e em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Perfeito, muito obrigada. Bom, primeiro de tudo, assim, quando a gente fala sobre produtividade, a gente tende a imaginar que todas as pessoas têm as mesmas condições e partem do mesmo lugar. Por que isso é uma ilusão? Então, primeiro, quando a gente vai falar sobre a produtividade, primeiro a gente precisa entender que nem todo mundo vai partir do mesmo lugar que a maioria das pessoas, né? Então, assim, os determinantes sociais, assim, da saúde, tais quais o gênero, a raça, a sexualidade, a classe e a identidade de gênero vão dar não só as nossas oportunidades, mas também o acesso, né, ao cuidado, ao tempo livre, aquele corpo que vai poder ou não descansar, né? Então, como você estava falando logo no início, assim, as mulheres, pessoas pretas, trans e periféricas vão enfrentar uma cobrança muito mais desproporcional para provar o seu valor, a competência e até garantir também, de certo modo, uma sobrevivência, né? Então, a produtividade não vai ser uma escolha, mas ela vai ser uma imposição ali muito cruel da sociedade. Perfeito, até porque quando a gente tem esses atravessamentos, né, que a gente está aqui lidando, a gente também precisa falar sobre mesmas 2 horas do dia não são as mesmas 2 horas para grupos diferentes, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, ok, 8 horas de jornada, mas são 8 horas de jornada mesmo? A gente está falando de uma jornada que vai começar às 8, ou a gente está falando de uma jornada que vai começar às 6 da manhã, saindo lá da periferia, pegando 2 horas de trânsito, naquele estresse, ônibus lotado. Isso impacta diretamente na forma como a gente, não só como a gente produz, mas também na forma como a gente se cobra, né? Porque o nível de cansaço fica exponencial. Não, exatamente, assim, tem gente que acorda 4 da manhã e chega em casa 10 horas da noite, né? Então, assim, a lógica da produtividade vai justamente ignorar essas desigualdades estruturais, né? Ela vai partir de um ideal que é sempre ali o sujeito padrão, né? Geralmente hétero, cis, de classe média, e vai cobrar justamente o mesmo desempenho de todas as pessoas, que é independentemente das condições que cada um vai ter, né? E aí diz Bauman no livro do Capitalismo Parasitório que o Uhum. capitalismo vai se sustentar explorando novos corpos territórios ali, né? Justamente para manter o ciclo de lucro, né? Então, o seu tempo, o seu corpo, a sua saúde também vai tornar justamente parte do pasto explorável que é. Então, a lógica da produtividade vai exigir que todo mundo se comporte e como se todo mundo tivesse, de certa forma, também as mesmas condições, mas isso é uma mentira estrutural, né? Então a gente tem como exemplo principal, assim, as mães solos, as cuidadoras, mulheres pretas, elas vão trabalhar dentro e fora de casa e ainda vão ser cobradas por uma performance e disponibilidade emocional. Né? Então, as mães solos, principalmente, assim, elas trabalham o dia inteiro, chegam em casa, têm filho para cuidar, uma casa para cuidar também. Então, é muita coisa para ter, assim. É o que a gente fala da tripla jornada, né? Que a pessoa, além de trabalhar no mercado de trabalho, formal ou informal, independentemente de qual ele seja, ainda vai ter que chegar em casa, lavar roupa, passar roupa, varrer, né, cuidar dos filhos. Isso se agrava mais quando a gente está falando em questões periféricas. Eu até trabalho isso dentro do meu mestrado sobre. Eu falo sobre questões de gênero relacionadas a movimentos sociais.
uma coisa que a gente jamais pensaria, né? Mas, por exemplo, uma mulher que mora numa casa de chão batido, ela vai ter muito mais trabalho, efetivamente, para manter aquela casa limpa do que uma mulher que tem um piso de porcelanato, né? É uma coisa que a gente sequer questiona. E óbvio que se você fica ali varrendo todo o santo dia, você está mais predisposta não só à exaustão, mas também a eventualmente até doenças, né? Por exemplo, questões de coluna, hérnia, enfim. Mas eu queria entender com você, assim, ok, beleza, sabemos que a gente tem essa lógica da produtividade, mas por que que a gente cai igual patinho nela? O que que faz a gente acreditar nela e levar ela com tanta ferro e fogo e se deixar vencer por posts de Instagram falando, dormir enquanto eles trabalham enquanto eles durmam? O que que acontece? Por que que a gente está se movimentando nesse sentido? Porque a gente vive, assim, uma era que o desempenho vai falar, vai confundir, na verdade, né, o desempenho com uma identidade, o que vai gerar o perfeccionismo, uma autocobrança constantemente, né, principalmente que você falou do Instagram, e ali uma sensação de que a gente nunca é bom o suficiente. Então a gente vai aprendendo cada vez mais que você só tem valor se você estiver produzindo, se você estiver resolvendo algum BO, se você estiver fazendo alguma coisa, e isso vai adoecer, principalmente nessa era de rede virtual e vidas irreais. Porque existe uma mãe que vai acordar às 4 da manhã e vai ter uma blogueira que vai acordar às 5 da manhã para ir para o Pilates, por exemplo. Sim. Né? Então são vidas Perfeito. muito diferentes. Perfeito. Não, isso é excelente, né? Acho que as redes sociais, de modo geral, por mais que elas sejam um grande facilitador hoje de troca, de comunicação, elas também estimulam muito uma lógica, é, da produtividade em termos da gente se comparar, né? Então, você olha, nossa, mas aquele meu amigo tem a mesma idade que eu, mas já tá casado, já tem tantos bens, já tá viajando para fora, e eu ainda tô aqui estagnado, né? É muito difícil. Inclusive, eu acho que isso se relaciona muito com o burnout, né? Por que que esse termo burnout se tornou tão comum, quase normalizado assim dentro da sociedade? Exatamente, o burnout antigamente era uma coisa, uma exceção, e hoje é uma coisa muito corriqueira, é uma coisa normal, né? Principalmente entre as mulheres e as profissionais da saúde, da educação e do cuidado. Uhum, O burnout deixou de ser uma coisa rara justamente porque vai ser o resultado dessa autocobrança, do perfeccionismo, porque vai gerar, e já está gerando, na verdade, nasceu ali uma geração inteira adoecida, né? uhum, Justamente assim, o corpo vai gritar antes dele admitir que tá doente. Então você vai começar a aham, sentir ali uma insônia, um cansaço constante, independentemente assim das horas que você durma, você vai estar mais irritado, vai ter uma queda muito grande do seu rendimento, você tem crises de ansiedade, né? uhum. Então, e ainda assim, quando você tá doente, você pode sentir culpa ainda por você estar parando, né? Então, quando geralmente vem esse diagnóstico do burnout, as pessoas que estão burnoutadas vão falar: Ah, mas eu não tenho tempo para estar doente, né? Eu não posso parar a minha vida, né? Então, Me conheço, não posso dizer que não. isso vai dizer muito mais sobre a autocobrança estar normalizada, né? Aham. Acho inclusive que tem um dado interessante, até se você souber, por favor, me confirma, mas eu lembro que eu li uma vez que quem tem o primeiro burnout tem muito mais chances de desenvolver o segundo, o terceiro e por aí vai, né? Porque a gente acaba, é como se virasse, tá, esse meu limite é um X nesse momento. Eu vou lá, dou uma burnoutadinha, sofro, fico ali completamente destroçada da cabeça, volto para minha rotina sem me curar, daí eu vou lá, e pouquíssimo tempo depois eu vou dou a segunda burnoutadinha e meu limite vira 2x, e assim vai, né? E a gente tá ficando cada vez mais maluco. Porque você também vai achando, fiz esse primeiro burnout, e aí vai tendo justamente esse limite que você está falando, né? E aí cada vez mais você vai indo para um além que do seu corpo pode ou não, né, segurar. Não, e aí é isso, assim, cada vez mais a gente também tende a querer ser produtivo o tempo inteiro. Então, até nos nossos momentos de lazer, de que você tem que descansar, o Instagram ali também, né, vai estar falando, não, mas aqui, uma cerâmica fria, pilates, só que nem todo mundo vai ter esse Bob acesso. Goods, né? Enfim. Nem todo mundo vai ter esse acesso, né? E aí gera uma autocobrança absurda porque você não tá produzindo. E é muito louco isso, porque eu penso que as tendências de rede social, elas inclusive fazem a gente partir de um pressuposto de que a gente está descansando errado.
Então, nossa, mas se eu não tô do final de semana correndo 10 quilômetros para fazendo aquele longuinho, para dar uma relaxada no corpo, eu não tô descansando certo. Se eu não estou fazendo cerâmica, que vira um FOMO, né? Aquele fear of missing out. Então, tudo, né? A gente não consegue nem. A gente tem até jeito certo de relaxar agora, segundo as redes sociais, né? Como se a gente não tivesse liberdade nem para descobrir qual que é a forma que o meu corpo é, quer descansar. Assim, eu não vou mentir que já aconteceu comigo também de acordar um pouquinho mais tarde num sábado, um domingo e me sentir mal porque eu já tô vendo uma galera indo na praia, uma galera correndo e aí eu fico, ai meu Deus, eu tô atrasada já. 10 da manhã eu preciso correr. Isso tá muito errado. Aham. E me conta assim, Lou, quais são os sinais que tanto a mente quanto o corpo eles dão pra gente antes da gente colapsar efetivamente de exaustão? Geralmente o corpo é aquilo, né? Vai ser um cansaço muito grande que você vai ter. Você pode dormir muito tempo, mas você vai continuar cansado. A irritabilidade vai ser muito grande. O seu rendimento vai caindo porque você vai estar ali se cobrando, você vai tendo mais crises de ansiedade e o rendimento vai caindo justamente por você não dormir bem, ter uma insônia e aí você vai estar esgotado de tudo cada vez mais. E menos assim, você vai estar gostando das coisas que você está fazendo, até às vezes um hobby que você gostaria, você já vai estar de saco cheio, você vai estar completamente exausto, assim, tanto por dentro quanto por fora também. É, me confirma uma coisa que eu acho que é uma teoria minha, mas eu não sei se é estatisticamente, enfim, cientificamente é uma informação correta. Pessoas que estão em estado de exaustão, elas têm uma tendência a desenvolver, por exemplo, um transtorno de compulsão alimentar, até mesmo eventualmente uma obsessão por atividade física. Como é que funciona? Eu acho que vai depender de cada pessoa. Tem gente que, quando tá mais ansiosa, começa a comer muito pra ter alguma coisa assim. Eu mesmo tenho algumas amigas que, geralmente, nesses momentos, falam assim: ah, eu tô comendo muito, que eu tô muito ansiosa aqui no trabalho, e aí eu tô comendo aqui uma pipoquinha e coisas assim, pra justamente tentar ali na ansiedade, né? O comer por causa da ansiedade. E aí, justamente, também a gente não vai percebendo que a gente tá no piloto automático, né? Então a gente só vai indo, vai indo, vai indo cada vez mais, porque a gente tá nesse piloto automático. E quando você vê, você já chegou ali no fundo do poço do burnout, Uhum. né? A gente vai comendo nossos sentimentos, né, no final das contas. Exatamente, É, exatamente. e assim, por que que a gente sente tanta culpa quando a gente precisa parar? Por que que a gente vê esse discurso pronto de, nossa, mas eu não tenho nem tempo para ter um burnout, eu não posso me dar o luxo de descansar, tirar férias, não trabalhar no final de semana, não entregar esse negócio pro meu chefe? O que que acontece? Bom, aí vem uma crítica ao trabalho como um sentido de vida, assim, porque a gente primeiro precisa parar também de romantizar a ideia de que o trabalho precisa ser um propósito de vida, né? Porque as pessoas Perfeito. tendem a ter um pensamento de que ama o que você faz, vive pro trabalho, e aí muitas vezes é usada justamente para justificar essas jornadas exaustivas, a exploração disfarçada de uma vocação e às vezes também precarização das relações laborais, assim. Então, assim, o trabalho vai ser importante, logicamente, mas ele não pode ser o sinônimo do fim da sua própria existência, né? É um meio para a sua vida. Então, as pessoas acabam fazendo mais do que as suas funções. Uhum. É, enfim, a gente também precisa resgatar esse ócio, né? Ele não precisa ser a única coisa que vai estar ali. E eu acho que também vai faltar muito essa autocompaixão que a gente tem que ter com a gente, né? Porque com os nossos amigos a gente sempre vai ter uma grande autocompaixão. Mas com a gente está sempre se cobrando, né? A lógica da culpa. E o que é essa autocompaixão que você está me falando? O que que ela significa e como que a gente faz para se tratar com mais gentileza? Então, uma saída possível, né, para essa cobrança começa justamente pelo cuidado de si. E essa autocompaixão vai ser justamente o antídoto da lógica da culpa, né? Então, não vai se tratar de você ficar acomodado, deixa pra lá. Mas de você ali cultivar de fato uma gentileza com você mesmo, assim, né? A autocompaixão vai convidar você a responder ao sofrimento com um pouquinho de gentileza, uma presença, uma humanidade, né? Porque a gente também não se humaniza, né? E ao invés de você sentir culpa, vergonha ou alguma rigidez, e aí a ACT e a TCC também
vai ajudar bastante a desenvolver uma flexibilidade cognitiva, a lidar com esses pensamentos disfuncionais e também de reconectar você com os seus próprios valores e não com as exigências externas, né? Uhum. Então, eu posso falar algumas técnicas que podem ajudar. Claro, por favor. Primeira vai ser mindfulness, né, que é a que te fala muito sobre isso, de você estar ali no momento presente, né? Então, às vezes, em um momento muito estressante, você pode só respirar, ver como é que você está respirando. Ele vai acalmar também o sistema nervoso, né? Ele vai ali regular. Então, você está presente para que você, enfim, consiga ali se ancorar no momento presente, que eu gosto de ter a técnica 5, 4, 3, 2, 1, que quando a gente aciona, né, os nossos sentidos, ele ancora a gente de volta para a realidade. E aí essa técnica é 5 coisas que você consegue ver, 4 que eu consigo tocar, 3 que eu consigo ouvir, 2 que eu consigo cheirar e uma que eu consigo saborear. E aí, fazendo Uhum. essa técnica, isso é uma forma de você se ancorar de novo ali no momento presente. Também tem a técnica que é stop, ela é em inglês, Uhum. mas aí traduzindo, ela é meio para o que você está fazendo, respire profundamente, observe os seus pensamentos, emoções, sensações físicas para prosseguir com a consciência. E aí também se tratar e falar com você mesmo, às vezes, como você falaria com uma amiga, também pode te ajudar, né? Então, e você também se reconectar com os seus valores, né? Ajuda a te dar mais propósito Uhum. das ações que você tem tido e de resgatar também a vitalidade, né? O que que vai ser importante para mim, além de dar conta disso tudo? E aí a psicóloga Mary Welford fala que a autocompaixão é a base que permite com que o corpo e a mente se regenerem, né? Não é Uhum. sobre, de novo, não vai ser sobre você se acomodar, mas é sobre cuidar do terreno antes de plantar de novo. Uhum. E eu acho que a gente acaba negligenciando exatamente isso, né? Pensar que a gente, óbvio, tem para a maior parte da população, a gente vai ter que se curar em movimento, né? A gente não vai poder parar tudo, congela a vida, congela o trabalho, congela a família e tira esse tempo para se curar. A gente tem que se curar em movimento, mas esse não é o ideal, né? O ideal seria que a gente tivesse um tempo para pensar, para organizar ideias, propósitos, objetivos de vida. Isso me parece que agrava tudo, né? Porque quando você tá no meio do furacão, você não consegue ter clareza de absolutamente nada. Então, eu tava até conversando, né, com uma. Acho que foi com a Lari, que fez o primeiro episódio aqui comigo. Hoje em dia eu faço terapia faz 8 anos, então, e eu trato ansiedade faz 3. E hoje em dia eu consigo ter uma clareza muito boa sobre quando eu tô pra ter uma crise de ansiedade. Então, eu uso algumas dessas técnicas. Pra mim funciona muito tabuada, assim, porque também é uma sequência numérica, então, assim, ajuda pra caramba. Falar sobre, quais foram os últimos presidentes, fazer linha do tempo, assim, ajuda. Qualquer coisa que é sequencial acaba ajudando, né? Mas é uma coisa que eu percebo que vem num lugar muito privilegiado, né? Eu sou mulher de classe média alta, dentro de um cenário em que eu posso ter acesso à figura terapêutica, posso me tratar com um psiquiatra em relação à minha ansiedade, e isso me coloca num mundo, assim, de 0,01% da população. E daí, eu queria até te perguntar, você como psicóloga, você tem visto muito a inteligência artificial tentando suprimir essas questões de saúde mental do pessoal? Porque eu vejo muita gente começando a fazer terapia com o chat GPT. Sim, sim, isso é um assunto polêmico, né? Muito. Isso é um assunto polêmico porque o chat ele vai falar justamente aquilo que você quer ouvir também, né? E na terapia a gente também confronta as coisas, nem sempre a gente vai ouvir aquilo que a gente quer. E o chat, por muitas vezes, vai dizer o que a gente quer ouvir. E aí eu achei interessante também que você falou que às vezes a gente está no piloto automático e tem até aquela metáfora, né? Que a gente precisa sair da ilha para a gente ver a ilha. Então, às vezes, a gente precisa sair um pouquinho do nosso piloto automático para entender o tanto que a gente está cansado, que a gente está esgotado, né? E é isso, assim, o chat GPT, ele tem sido usado por muitas vezes como uma forma ali de terapia, só que é muito errado, assim, muito errado. Ele não tem as ferramentas que um psicólogo tem e nem a humanidade que um psicólogo também vai ter, Sim, que acho que principalmente. é o principal dentro de um processo terapêutico, né? Até porque, querendo ou não, quando a gente está falando sobre inteligência artificial, é, óbvio, tem essa questão dela falar justamente o que a gente quer falar, mas acho também
tem toda a limitação humana de não entender exatamente o que a pessoa está passando ali daquele lado. Então, por exemplo, alguma coisa que eu já vi acontecer e que o chat jamais poderia fazer seria avisar a família, né? Porque existe dentro da ética dos profissionais da psicologia, é, pode me corrigir se estiver falando alguma besteira, mas, por exemplo, se a gente está vendo que um paciente está em sofrimento psíquico que represente risco a ele ou a outra pessoa, os profissionais da psicologia podem, inclusive, quebrar o sigilo, né? Para poder alertar a família e pedir ajuda, não é isso? Sim, sim. Quando tem o risco de vida do paciente, geralmente os psicólogos tendem a falar com. Tendem não, tem que falar com qualquer pessoa que tiver ali presente, ou um contato de emergência, pode ser a família, amigo, assim, que fizer parte ali do paciente. O chat provavelmente não vai ter como fazer isso. Sim, acho que é muito limitado também, né? Enfim, em relação ao que o chat pode oferecer, e acho que entra dentro de um discurso muito perigoso também de individualismo, né? Daquilo de, não, eu posso resolver tudo sozinho, eu não preciso de profissionais, eu não preciso de pessoas. Então, às vezes, a pessoa ela nem vai dar o comando de terapeuta para o chat, porque ela se acha tão autossuficiente que ela não precisa de terapia, né? E isso fomenta essa lógica individualista da gente parar de olhar para si enquanto parte de um todo, né? Porque é óbvio, quando você está com um problema de burnout, a gente não está considerando só você, não é só você isoladamente, a gente está falando de todo o mercado de trabalho, toda uma lógica de cobrança, de produtividade, que não é restrita ao seu caso, né? Então, É, isso me pega muito, assim, porque e é uma das coisas que o capitalismo mais, de forma modo geral, deseja fomentar, né? A lógica da individualidade, porque ele separa pessoas em caixinhas, e quanto menos a gente se comunica com o outro, menos a gente se organiza, menos a gente vai pleitear melhores direitos trabalhistas, direitos sociais, enfim, né? É o desejo do capitalismo de massa, né? Enfim. e também não só isso, mas o Bauman também fala, né, que a gente vive uma sociedade que vai estimular o consumo até da nossa energia vital e vai cobrar com juros o tempo que a gente ousa em tirar para nós, né? Porque a gente tem que resgatar, sim, os nossos espaços de ócio, do tédio. Tudo bem você não fazer nada, né? De afeto, prazer, descanso e criação que não vão estar vinculados à lógica do mercado, né? Assim, Uhum. tá tudo bem você tirar um sábado e não fazer absolutamente nada. Se o seu corpo tá pedindo isso, tudo bem. Sabe, o burnout não é um fracasso pessoal, né? Ele vai ser um sintoma justamente de um sistema que nos cobra o impossível, assim, né? O autocuidado é radical, quer dizer, o autocuidado radical é justamente um ato político e necessário, que Sim. descansar vai ser um ato de resistência. Não, com certeza. Acho que, inclusive, isso é muito importante, na medida em que quando a gente fala sobre descansar, enfim, muitas vezes a gente está relacionado também a pegar o celular, né? Que, eu vou tirar 5 minutinhos de pausa e pega automaticamente o celular. E eu percebo isso em mim, né? Óbvio, não tô fugindo, não tô falando que eu sou excelente nisso, muito pelo contrário, assim, pra mim essa conversa até é muito interessante porque acho que eu tô dentro dessa lógica, como todo mundo da nossa geração, né? Uhum. E tem uma discussão muito interessante sobre feeds infinitos, que é isso, né? A gente tá ali consumindo conteúdo, fala, vou tirar 5 minutinhos pra descansar a cabeça. Daí você pega o celular, daí você abre o seu Instagram, o seu TikTok, você fica ali rodando o feed, você não vê fim. O algoritmo começa a enviar coisas que você tá consumindo, tá gostando, né? Então ele começa, tipo, te enviar mais conteúdos. Quando você vê, faz 30 minutos que você tá no celular, você não descansou absolutamente nada, seu cérebro está completamente frito. E aqueles 30 minutos foram literalmente jogados no lixo, né? Porque assim, eles não vão voltar. Você não descansou, você estará mais cansado, seu cérebro vai estar mais viciado em dopamina ainda. E vira um ciclo sem fim, né? Tem até um meme no TikTok, inclusive, que é: quando chega o nosso momento do dia em que eu finalmente posso ficar deitado 1 hora vendo TikTok. E é isso. É isso, Exatamente. assim, você vai estar lá só rodando, rodando, e aí e por vezes também, assim, o nosso cérebro também fica muito confuso, porque 1 hora é um vídeo de uma criancinha super fofa, em seguida é alguém que morreu, em seguida é um gato triste, aí depois é uma coisa muito engraçada, né? Então é muita coisa, é muita informação ao mesmo tempo. Então, às vezes, até isso cansa o nosso cérebro também.
Cara, eu acho isso maluquíssimo, porque tava lendo esses dias que agora, né, para você chocar uma pessoa que nasce na era digital, você precisa de algo realmente muito estrondoso acontecendo, porque você tá ali com o absurdo na palma da sua mão, né? Não tem um filtro de notícias efetivamente. Óbvio, tem alguns controles parentais, mas eles não são tão efetivos assim. Então, tá com umas notícias catastróficas. Não, homem morre queimado, aí tem vídeo do cara sendo queimado, daí, ai, criança é estuprada pelo pai. E assim, é isso, passei essa notícia, li ela rapidinho, se é que eu li, senão eu só vi a manchete. Vai no meu cérebro aqui, ó, só. É muita informação, é isso mesmo, assim, as crianças também vão ficar adoecidas, né? Porque elas têm muito acesso às telas, né? E é curioso, muito curioso porque quando as escolas proibiram o uso de telefone, aí que as crianças estão brincando de novo, porque elas estavam sempre no telefone o tempo inteiro. E é curioso isso, né? Assim, a forma que a proibição do uso do telefone fez com que as crianças se comunicassem, justamente, fizessem amigos. Que é uma das coisas que a gente volta para o nosso papel principal de relações interpessoais, né? Para evitar níveis de exaustão, para a gente poder tratar as pessoas com gentileza, perceber quando nossos amigos estão num nível que não tá legal em termos de dedicação de trabalho. Cara, você está trabalhando muito, eu não tô te vendo mais. Porque se a gente não tem, às vezes, esse contato humano, outra pessoa puxando a gente para a realidade às vezes a gente não consegue perceber, né? Até acontecer um desastre de você burnoutar completamente, se ver no hospital. Tem uma amiga, conheci uma amiga que ela simplesmente não conseguia se mexer. Ela acordou um dia, ela não conseguia se mexer, porque ela tinha tido um burnout, né? E a gente nem pensa que tem essas somatizações no corpo mesmo, né? Às vezes a gente acha que é só na cabeça, é só ansiedade, mas não, também tem gente que tem sintomas físicos do burnout, né? Sim. E é justamente isso, assim, às vezes encontrar um amigo, assim, durante a semana, quebrar a rotina, vai ser muito importante pra gente, porque nós somos seres sociáveis, né? Então, assim, quando a gente encontra alguém durante a semana, acaba que ajuda a gente também, sabe? Não é só o trabalho, porque também acaba que. Inclusive, virou uma pauta, assim, entre o meu grupo de amigos, que a gente estava, a vida adulta é isso, né? A gente fica trabalhando, 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 e aí, gente, quando é que a gente vai se ver, assim? Porque é sempre isso, assim, um não pode porque tá trabalhando, outro, aí outra semana um que não pode. E às vezes essa quebrada ali no meio da semana também é muito importante para nossa saúde Uhum. mental, né? Justamente para quando tá ruim na nossa cabeça, o nosso corpo também vai agir, né? O nosso corpo também dá sinais. Às vezes o cabelo Uhum. começa a cair muito também por causa do estresse, a sua amiga também que acordou travada. Então tem tudo, o nosso corpo vai responder Uhum. muito também ao nosso emocional. Uhum. E você acha que agora com essa tendência de home office fica mais difícil ainda a gente identificar um burnout, justamente por não ter outras pessoas perto da gente? Também, e também porque o nosso cérebro não vai entender direito onde que é o nosso quarto, por exemplo, e onde é o nosso escritório. O home office é muito bom, assim, não estou de forma alguma criticando ele, mas é muito difícil também para nossa cabeça entender, porque assim, a gente acorda, aí beleza, eu tomo um café, aí eu vou trabalhar aqui, só que aí nesse meio tempo, entre um intervalo ou outro, você tá na sua casa ainda, você tá vendo a sua cama ainda, e aí, quando você sai para trabalhar e quando você volta para sua casa, é como se fosse aquela série Severance, né? Que aí você saiu de um ambiente para o outro e aí a sua mente consegue entender que agora é hora de descansar. Então, quando você está no home office, é mais difícil da sua mente entender aonde que é um descanso, onde que é o seu trabalho. Então, às vezes é importante assim ter pausas, nem que você vá na rua ver passarinhos por 15 minutos durante o dia, só para sua mente ver também, gente, né? Porque senão você fica Uhum. enclausurado dentro de casa, não vê ninguém. E a clínica também, agora falando dos psicólogos, a clínica também é uma coisa muito solitária. Então, às vezes, você sair para comprar um pão, um chocolate, ver gente também vai ser uma ótima forma, assim, de dar uma quebradinha ali no home Uhum. office. Sim, E nossa, a e eu atividade vivi. física Não, atividade física, assim, sem precedentes, né? É muito necessário tomar um solzinho por dia para desenvolver vitamininha D. Mas eu me identifiquei muito com o que você falou agora, porque no meu primeiro ano de escritório eu morava numa kitnet. E era uma dinâmica de vida em que eu
Tinha a cama, do lado tinha a mesa de trabalho. Então eu levantava, fazia minhas coisas, assim, tomava café, sentava na mesa de trabalho. Daí eu virava para qualquer um dos lados, eu via minha casa. Então eu via minha cama, eu via meu guarda-roupa. E eu comecei a enlouquecer. Eu fui assim, de zero a 100 muito rápido. Inclusive foi um ano que eu tive dois burnouts, né? Porque será? E era completamente enlouquecedor, porque eu não tinha divisão de trabalho, casa, vida, e era muito cômodo. Então, para aparecer alguma pendência do escritório, eu tinha que literalmente andar 3 metros para sentar no meu computador e fazer as coisas. E gerou uma demanda psíquica em mim, de por ver a minha mesa de trabalho a todo e qualquer tempo, de que eu nunca conseguia desligar a cabeça. Então, às vezes era final de semana, mas eu olhava para o lado, eu via a mesa de trabalho e eu lembrava de tudo que eu tinha de pendência. E daí eu Uhum. começava a ficar ansiosa já no final de semana, pensando que eu precisava lidar com isso. E daí, óbvio que a reação do meu cérebro adoentado não era, eu vou deixar para segunda, era sempre, e se eu começar a fazer isso agora? Porque daí na segunda-feira vai estar mais tranquilo. E é uma mentira que a gente se conta, né? Porque na segunda-feira vão haver outras demandas, assim, é possível Muito sem fim. mais. E também a gente também vive numa geração que está toda hora cobrando tudo ao mesmo tempo, né? Não se pode mais esperar um final de semana para você responder alguém ou de ter uma demanda. É tudo agora, agora tem que ser tudo e tá muito errado isso também. Isso é justamente Uhum. também a produtividade em excesso, né? Que quer tudo, é uma geração também que é aqui, ó, para ontem, não existe esse descanso efetivo, né? E foi importante isso que você trouxe, que quando a gente não tem a separação do que é o seu trabalho, o que é a sua casa, a sua cama, o seu descanso, fica muito mais difícil justamente para sua cabeça entender aonde é o que, né? Uhum. Sim. E eu acho, inclusive, que pessoas que tendem a trabalhar com o celular na mão acabam criando uma outra demanda, né? Que é lido com o celular o dia inteiro, então meu celular tá aqui, eu passo o dia inteiro com ele na mão. Quando chega de final de semana, eu não quero nem pegar no meu celular e responder meus amigos, fazer coisas pessoais, né? Enfim, marcar de encontrar aquela amiga, porque só o pegar no celular começa a dar ojeriza física, né? Eu vejo isso nas advogadas que são minhas amigas, minhas colegas, assim, é como se o próprio celular virasse um instrumento de tortura, né? Porque a gente vive em 100% em função dele durante a semana, durante o final de semana a gente não quer, só que isso também nos afasta socialmente de outras pessoas, porque você não consegue marcar de ver ninguém. Por isso que de repente um limite saudável, assim, né, com o seu celular pode ser uma boa. E aí é uma coisa até que eu também gosto de fazer, a minha psicóloga também me ajudou muito nessa, que é sempre assim, um horário sair do telefone, aí eu pego, faço alguma coisa que eu gosto, sei lá, um banho relaxante, depois acender uma vela, incenso, enfim, o que for melhor, meditar, né, ler um livro que não seja no Kindle também, porque é isso, você passa o dia inteiro na tela, então quanto menos tela durante esse período ali da noite, muito melhor para você. Então, sair um pouquinho dá uma bela ajudada, assim, o meu sono, eu posso falar por mim que o meu sono melhorou muito, assim. Excelente. Fazer também toda a higiene do sono, né? Acho que isso me ajudou pessoalmente muito, que é aquele momento que você fala, ok, 2 horas antes de dormir, eu não vou ter mais contato com telas, eu vou ligar uma luz um pouco mais baixa, vou tomar um chá, tomar um banho quente, para algumas pessoas funciona também, e fazer um ritual de relaxamento para o seu corpo desligar um pouco, né? Porque senão, é, é que eu sou uma pessoa muito matutina, né? Então eu produzo muito de manhã e conforme o dia vai passando, eu já vou ficando mais exausta. Mas eu vejo para algumas amigas que produzem muito no período da tarde, por exemplo, elas têm dificuldade para dormir. Porque é isso, o corpo tá a milhão, querendo fazer um monte de coisas, cabeça pensando, tendo ideia. E daí isso, obviamente, afeta a qualidade do seu sono. Porque daí você pega o celular, vou ver, fazer uma pesquisa rápida aqui para ver o negócio, para mandar pro meu chefe, porque meu amigo pediu essa informação. E, você não dorme. É isso, não consegue. Não, e tem que ter um limite ali, né, do trabalho, porque o trabalho eu não, é justamente por ter coisas online, né, por ter um WhatsApp, aí as pessoas acham de bom tom, assim, né, mandar fazer coisas 10 horas da noite. Isso tá Uhum. muito errado. Se acabou o expediente às 6 horas da tarde, meu amor, até o dia seguinte. É, Acho que está muito relacionado com o fato do nosso trabalho ter virado nosso propósito, né? Nosso único sentido de vida. E nesse sentido, eu queria até te perguntar, como que a gente pode construir uma relação mais saudável com nossos trabalhos para que ele não seja a coisa mais importante da nossa vida? limite, né?
o principal talvez seja o limite de falar, não, nessa hora até a outra hora, assim, e botar esses limites, porque senão eu mesma tenho pessoas assim ao meu redor que reclamam muito de que o chefe não pode esperar, que tudo é muito para ontem, né? E não é assim, às vezes pode esperar uma semana, não é um prazo que tem que ser dessa forma. Então, acho que o principal é o limite, né? Mas você também colocar coisas que te façam feliz no seu dia a dia, né? O seu propósito, né? Que na ACT a gente vai falar muito sobre os seus valores. E aí o meu valor pode ser diferente do seu valor, que vai ser diferente do outro, de uma outra pessoa. Uhum. Então, ver coisas que se conectem com você também. De repente, também tirar um espaço ali antes de você dormir para escrever como é que foi o seu dia, o que que você está sentindo. Que às vezes também, quando a gente escreve, a gente está colocando coisa que a gente nem sabia que estava guardada, assim, sabe? A escrita terapêutica também é uma boa aliada, assim. E ajuda a organizar os pensamentos, que é uma coisa que a gente precisa, né? Muita gente, eu vejo o pessoal em processo de exaustão que tem aquele fog, né? Que é a mente confusa, obscura, que não consegue formar, não consegue nem entender o que tem ali, né? Fica tão maluco por conta do adoecimento que não consegue ter clareza sobre objetivo, sobre desejo, sobre perspectiva de futuro. Isso é muito interessante. E me conta assim, para quem quer resgatar o ócio, o descanso e o prazer fora da lógica produtivista, o que que você recomendaria como um começo, assim? Eu acho que primeiro a terapia vai ser muito importante para você justamente ver o que que você quer fazer para você, né? O que que vai fazer sentido para você fazer. E assim, a gente lembra também que não vai ser todo mundo que vai conseguir fazer isso, né? Infelizmente. Mas ter coisas quebradas no seu dia a dia podem ajudar também, né? Não, esse dia, uma parte do meu final de semana eu vou ver minhas amigas, essa outra eu vou tirar para descansar. Eu acho que vai ser muito pessoal, assim, do que cada um vai ter de valor, né? Porque outras pessoas vão querer correr às 5 da manhã num domingo, não tô julgando, mas quem tem gente que gosta. É, outras vão querer descansar até mais tarde. Então vai ser muito pessoal, assim. Eu acho que a terapia vai ser um processo de autoconhecimento também, para ver o que que vai fazer sentido na vida de cada um. Assim, a ACT vai trazer muito isso, assim, os pilares da ACT, né, que tem bastante isso, e também na ACT a gente tem muito a difusão cognitiva, né, que é você se desgrudar um pouquinho dos pensamentos, né, enxergar que eles são só pensamentos e não fatos. Então, de Uhum. repente, assim, de você de fato querer descansar e falar assim, não, eu tô me sentindo culpada, mas eu preciso descansar, minha mente precisa descansar, sabe? É difícil, mas eu quero permitir que isso aqui aconteça e mesmo com essa culpa, porque os hábitos se criam, né? Isso tudo foi criado. Uhum. Então, Perfeito. é natural que de início você estranhe, mas os hábitos vão sendo criados aos poucos também. Uhum. E tem uma coisa que acho que, cara, surgiu em todos os episódios até agora do podcast que a gente falou sobre também filtrar as informações que você recebe via rede social, né? Porque nessa lógica de se comparar, as redes sociais elas acabam sendo muito destrutivas para nossa saúde mental, para nossa noção de ser, para nossa noção de produtividade, de sucesso. Então, eu entendo que fazer, para mim, funcionou muito, assim, fazer um filtro sobre as pessoas que eu seguia, entender quais tipos de conteúdo eu gostaria de consumir, quais tipos de conteúdo fazem sentido para minha realidade, e ter senso crítico, né? Porque não adianta você se comparar com uma pessoa que é isso, falei com a Lara, inclusive, no primeiro episódio. Não adianta uma mãe solo se comparar com uma blogueira que tem duas babás que vão ajudá-lo na rotina. Então, assim, obviamente, entender que não partimos do mesmo lugar e, portanto, não chegaremos ao mesmo lugar com a mesma velocidade é muito importante, né? Exatamente. Também é isso, né? De ver as nossas limitações, porque cada um vai ter o seu tempo de corrida, né? Vão ter pessoas que são mais favorecidas, então vão sair da faculdade, já vão abrir direto uma clínica, né? E outras não, outras vão ter o seu próprio caminhar. E aí é muito injusto que a gente sempre fique se comparando, justamente porque as redes sociais trazem uma vida muito irreal, assim, né, pra gente. Não é
Né, às vezes também a vida daquela pessoa nem é tudo isso, né? Às vezes ela só tá postando. Porque ninguém quer postar o lado ruim, né? Todo mundo quer Uhum. postar as coisas boas. E não Exato, é. E perfeito. a gente não pode ficar também achando que é essa 100% essa maravilha, que a vida não é 100% feliz e nem 100% triste, né? A vida vai acontecendo, a vida faz parte, o sofrimento também faz parte da nossa vida, mas a gente não tem que deixar que só isso significa, a gente tem que ressignificar e fazer com que os nossos valores também ajudem a, né, apesar da dor, continuar vivendo, continuar fazendo as nossas coisas. Perfeito. A gente está caminhando para o final da nossa conversa e eu queria saber se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, que vivem sob essa pressão de dar conta de tudo, o que que você diria para elas? Tá tudo bem não dar conta de tudo. Eu Sim. acho que o principal é que tá tudo bem mesmo você não dar conta de tudo, assim. Tem até aquela frase, hoje eu dei o meu mínimo e esse foi o meu máximo. E é isso, é isso, assim, tem momentos da nossa vida que a gente vai dar o mínimo e esse vai ser o nosso máximo. E tá tudo bem, né? A gente não vai estar bem o tempo inteiro. Inclusive, as mulheres também ainda têm outro fator que é o nosso ciclo, né? Menstrual. Então a gente não vai estar sempre produzindo com a mesma frequência, assim, né? Uhum. Não, excelente. E também, como diria o pensador moderno Gustavo Mioto, respira e não pira, né? Muito importante. É, Boa, respirar, respirar é uma boa também. E não se comparar também, né? É isso, a autocompaixão vai ser o antídoto disso tudo, assim. sim, perfeito. Bom, hoje a Lorena lembrou de algo que a gente esquece todos os dias, que descansar não é um prêmio, é um direito. E a lógica da produtividade quer que a gente acredite que só vale quem está sempre fazendo, entregando, produzindo, mas o verdadeiro valor está em existir de forma completa, né? Existir por inteiro. Se você está ouvindo esse podcast e sente que não está dando conta, respira. Você não precisa provar para ninguém, você não precisa ser perfeita, não precisa se esgotar para merecer amor, respeito, carinho, cuidado ou principalmente dentro do mercado de trabalho reconhecimento. O burnout ele não é um fracasso pessoal, ele é um sintoma de um sistema que nos cobra o impossível. Escolher cuidar de si, escolher parar, escolher ouvir nosso corpo é um ato de resistência. Então, se você puder fazer uma coisa hoje, que seja isso, que você se trate como você trataria uma amiga sua querida, com paciência, com cuidado, com gentileza, porque isso também é ser valente. Lorena, muito obrigada por essa conversa tão necessária. E antes da gente encerrar, conta pra gente onde a gente pode encontrar seu trabalho e acompanhar o que você faz por aí. Primeiro, eu queria agradecer você pela confiança, por estar me trazendo aqui. Eu achei um convite incrível e é uma honra estar aqui, que você é uma pessoa incrível, assim, uma profissional maravilhosa. Eu tô no Instagram, quem quiser me adicionar lá é lorenalitrento.pice. E aí fiquem à vontade, se alguém quiser tirar alguma dúvida também, eu tô toda ouvidos. E muito obrigada, de verdade. Nós que agradecemos. E se você que está nos ouvindo, se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Segue o Valentcast na sua plataforma de áudio preferida, avalia com 5 estrelas e ajuda a espalhar essa conversa a chegar em mais mulheres, mais pessoas que precisam saber que também descansar é viver. Um beijo e até a próxima. Tchau!